Vamos falar agora a respeito do artigo 4º da Constituição, o artigo que fala a respeito dos princípios nas relações internacionais, ou seja, como o Brasil vai se portar perante a comunidade internacional, como o Brasil vai atuar perante as demais nações soberanas. Quais são os princípios que regem a atuação brasileira no plano internacional? Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Inciso 1º, independência nacional. Inciso 2º, prevalência dos direitos humanos. Inciso 3º, autodeterminação dos povos. Inciso 4º, não intervenção. Inciso 5º, igualdade entre os Estados. Inciso 6º, defesa da paz. Inciso 7º, solução pacífica dos conflitos. Inciso 8º, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Inciso 9º, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Inciso 10º, concessão de asilo político. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a interação econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Os princípios nas relações internacionais é totalmente diferente de objetivos e diferente também de fundamentos. Quando falo de fundamentos, estou falando daquelas características onde eu tenho a República Federativa do Brasil fundamentada sobre aqueles determinados pilares, aquilo que é concreto. Nós vimos que temos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, valores sociais de trabalho, livre iniciativa e o pluralismo político. São 5 fundamentos da República Federativa do Brasil. Vimos também que os objetivos, que são as finalidades, o que o Estado brasileiro, o que a sociedade brasileira, o que a República Federativa do Brasil busca alcançar. O objetivo sempre tem um olhar para o futuro, para o que se pretende alcançar. O artigo 4º fala dos princípios que regem a atuação brasileira no plano internacional. O que a gente tem que observar no artigo 4º são os seguintes princípios. Inciso 1º, independência nacional. Uma questão óbvia, porque a independência nacional é um princípio óbvio das relações internacionais. Um dos fundamentos da República Federativa do Brasil não é a soberania? A soberania não é um dos elementos essenciais caracterizadores de um Estado? Naturalmente, se o Brasil quer que sua soberania e sua independência nacional decorrentes dessa soberania sejam respeitadas, naturalmente ele tem que respeitar a soberania dos outros países. Tem que respeitar a independência nacional dos outros. Essa independência nacional vai ser um princípio nas relações internacionais, por razões óbvias. Afinal de contas, nós temos como fundamento a soberania. Lembre-se desse detalhe. Inciso 2º, prevalência nos direitos humanos. Prevalência dos direitos humanos é outro princípio das relações internacionais. É óbvio, porque o Brasil possui como fundamento a dignidade da pessoa humana. Ou seja, o Brasil tem como característica fundamental o respeito ao direito humano, o respeito à dignidade humana. Naturalmente, se ele respeita, ele também vai propagar isso pela comunidade internacional. Ele vai defender isso perante a comunidade internacional. Por isso, a prevalência dos direitos humanos como sendo um dos princípios das relações internacionais. Inciso 3º, autodeterminação dos povos. Outra questão óbvia. Se o Brasil é uma nação soberana, se o Brasil respeita a independência dos outros povos, a independência dos outros países e a soberania dos outros países, naturalmente o Brasil respeita a autodeterminação dos povos e vai zelar pela manutenção da autodeterminação dos povos. Por isso que em muitos conflitos internacionais, em muitas discussões, o que acontece? O Brasil fica de fora. Eu tenho o Brasil se abstendo de determinadas votações, porque na maioria das vezes a resolução que está sendo aprovada ali, o ato que vai ser aprovado ali, vamos dizer, na ONU, muitas vezes ele desrespeita de uma certa forma a autodeterminação dos povos. E o Brasil prefere se omitir, tendo em vista os princípios que regem a atuação brasileira nas suas relações internacionais. Não só por isso. Veja o inciso 4º. Não intervenção. Podem marcar, adoram cobrar em concurso público. A não intervenção é um dos princípios brasileiros em suas relações internacionais. O Brasil, ele preza pela não intervenção. Mais um motivo para ele se abster em algumas votações, que ocorre, por exemplo, nas Nações Unidas. Inciso 5º, igualdade entre os Estados. Por que eu tenho igualdade entre os Estados como sendo outro princípio? Veja, o Brasil respeita a independência nacional.
O Brasil respeita a autodeterminação dos povos. O Brasil é um país pacífico por natureza, porque preza pela não intervenção. Naturalmente, o Brasil prega a igualdade entre os países. O Brasil prega a igualdade entre as nações e pleiteia isso, sobretudo, perante os organismos internacionais. Qual é um dos grandes pleitos do Brasil? Muitas vezes o Brasil, em suas relações internacionais, em sua atuação internacional, ele preza por uma igualdade entre os Estados. E a igualdade entre os Estados significa também uma igualdade em termos de representação nos diversos organismos internacionais. Inciso 6. Defesa da paz. É um dos princípios das relações internacionais do Brasil e que vai ser ratificado ainda mais pelo inciso 7º. O que a gente tem no inciso 7º? Solução pacífica dos conflitos. Somos pacíficos por natureza. Isso não impede, se existir a necessidade do Brasil participar de algum tipo de intervenção armada, ele não participar. Lembre-se o seguinte: estou falando dos princípios fundamentais como sendo regras a serem seguidas pelo Brasil na sua atuação perante a comunidade internacional. Não são princípios de natureza absoluta. Existem exceções. O Brasil é um país pacífico por natureza. Vai agir em defesa da paz. Vai agir propondo em regra soluções pacíficas de conflitos. Mas, se não for possível, diante de uma situação internacional onde não é possível mais a solução pacífica dos conflitos, que o mundo seja arrastado para uma guerra, para uma situação de guerra, como aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. É claro que durante a Segunda Guerra Mundial não estava vigente a Constituição de 1988, mas se tivéssemos uma situação como aquela nos dias de hoje, a Constituição brasileira impediria o Brasil de ingressar na guerra ao lado das nações aliadas? Não impediria. Temos princípios que representam regras gerais a serem observadas, mas que naturalmente irão comportar em situações de exceções. Muitas vezes, para defender a paz, é necessário fazer a guerra. Por mais contraditório que isso pareça, em regra, o Brasil defende a paz e preza pela solução pacífica dos conflitos. O inciso 8º, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Afinal de contas, é fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana. Inciso 9º, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. O Brasil está tentando sempre promover uma cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. É por isso que o Brasil faz parte de diversos esforços internacionais para o desenvolvimento de determinadas tecnologias e convênios para a troca de tecnologia. Enfim, uma cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, algo que sempre foi defendido pelo Brasil. Está inserido aqui nas relações internacionais, dos princípios que regem as relações internas por parte do Brasil. Inciso 10. Concessão de asilo político. O Brasil é um país que se propõe a conceder asilo político. A atuação brasileira no plano internacional rege-se também pela concessão de asilo político. E aí é importante a gente perceber o seguinte: a concessão de asilo político é um ato discricionário do Poder Executivo. Quem decide se vai conceder ou não asilo político a um estrangeiro que está sendo perseguido por razões políticas, ideológicas, religiosas, filosóficas, ou seja, a perseguição, ela não é uma perseguição de natureza criminal, jurisdicional, é uma perseguição daquele estrangeiro que está sofrendo uma perseguição por parte de convicções políticas, por parte de convicções filosóficas, religiosas, étnicas. A partir do momento que eu tenho esse tipo de situação, o Brasil pode conceder asilo político àquele estrangeiro, seja ele perseguido pelo seu próprio país, seja ele perseguido por outro país. A concessão de asilo político é ato do Poder Executivo, é o presidente da República quem concede o asilo político. É um ato discricionário do Executivo. Nesse sentido, não confundam com o julgamento da extradição. A gente vai ver lá no artigo 102, inciso 1º, a linha G, da Constituição, é uma competência originária do Supremo Tribunal Federal julgar a extradição solicitada por um Estado estrangeiro, ou seja, chamada extradição passiva. Quando o Brasil recebe um pedido de extradição, o julgamento da extradição passiva é ato do Poder Judiciário, competência originária do Supremo Tribunal Federal. A concessão de asilo político é ato discricionário do Poder Executivo. O presidente da República quem concede ou não asilo político a um estrangeiro que esteja sendo perseguido por razões políticas, filosóficas, ideológicas, religiosas, étnicas. Esses são os 10 princípios que regem as relações internacionais brasileiras no âmbito da Constituição da República. Além disso, temos o parágrafo único
que cai em diversas provas de concurso público. O parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. É um desejo do Brasil, é um princípio brasileiro nas suas relações internacionais, a formação de um grande bloco de comunidades de países latino-americanos, formando uma comunidade latino-americana de nações. Nesse sentido, o Mercosul, a Unasul e diversos organismos internacionais que existem no âmbito da América do Sul e no âmbito do próprio América Latina são embriões para essa futura comunidade latino-americana de nações. O Brasil preza nas relações internacionais essa formação no futuro de uma comunidade latino-americana de nações, lembrando que eu tenho aqui não só uma integração de natureza sociocultural e econômica, mas uma integração política. Quer dizer que o Brasil vai abrir mão de sua soberania e vai aderir a uma comunidade latino-americana de nações? Não é isso que a Constituição está dizendo. A Constituição está dizendo em si facilitar em se criar mecanismos de atuação política de forma conjunta. A Unasul é um grande exemplo disso. É justamente a comunidade política de integração entre os países da América do Sul. Ou seja, muitas vezes os países da América do Sul, em manifestações internacionais, por exemplo, perante a Organização dos Estados Americanos, se manifestam em conjunto, se manifestam em nome da Unasul. Entenda, estou tendo uma atuação política, não significa que estou abrindo mão da soberania brasileira. É uma associação para se obter força para o plano econômico perante as outras nações existentes no mundo, perante os outros blocos econômicos existentes no mundo. É uma cooperação, é uma integração política, mas para obter força no plano político, na representação política perante outros organismos internacionais, eu tenho integração social e cultural. Afinal de contas, eu tenho uma maior integração social e cultural entre os países da América Latina como um todo. Eu tenho uma melhoria, uma troca de experiências capaz de desenvolver a sociedade de cada um dos países que fazem parte dessa comunidade latino-americana de nações. Com isso, a gente finaliza o artigo 4º da Constituição da República. Nossa próxima aula, a gente vai falar de direitos fundamentais. Vamos iniciar a parte referente aos direitos fundamentais, falando do artigo 5º.